Então, essa encomenda que eu recebi foi para falar sobre o potencial econômico da recuperação do RSU. Mas antes de iniciar, eu vou falar bem rápido sobre o caso da eliminação dos lixões lá em Pernambuco. Tá? Esse trabalho, esse estudo para o potencial econômico, surgiu exatamente logo depois que a gente conseguiu a eliminação completa dos lixões lá de Pernambuco. Né? Um trabalho que iniciou há 10 anos, lá desde 2014, que a gente vem com esse trabalho com uma parceria grande do Tribunal de Contas, Ministério Público, Agência Estadual de Meio Ambiente. E quando a gente começou esse trabalho lá, a gente encontrou apenas 29 municípios dos 184 municípios do estado de Pernambuco depositando de forma correta em aterro sanitário. E a gente veio trabalhando, um esforço muito grande e uma persistência muito grande do trabalho do Tribunal de Contas, e a gente conseguiu agora, em março de 2023, a eliminação de todos os lixões, 184 municípios do estado de Pernambuco depositando de forma correta. E quando a gente compara com o que está acontecendo com o Brasil nesse tempo, essa linha azul são dados da Abrelp, então a gente vê, o último dado dele foi de 2021, então o Brasil ainda tem aí a metade dos municípios, né, ainda depositando em lixão. Então foi uma evolução muito boa, tá, que nós tivemos e conseguimos esse tento. Passamos lá de 2014, aqueles municípios ali em vermelho eram aqueles que depositavam ainda em lixão, e conseguimos aqui, em março de 23, essa mudança. Tá? Para a gente chegar nesse potencial, hoje no Brasil, dados aí do Anuário da Reciclagem de 2022 da Pragma, o Brasil, ele processa, ele retira do resíduo 1.300.000 toneladas de resíduo para reciclagem, que reverte aí 1.400 bilhões de reais em negócio. Tá? E hoje, essa é a distribuição das organizações que recebem os catadores, ou seja, aproximadamente 2.000 organizações que recebem aproximadamente 60.000 catadores. Esses são dados ainda lá da Pragma. Então, a gente trazendo isso, comparando o que é feito já de reciclagem com a quantidade total do Brasil, a gente vê que o Brasil está fazendo apenas 1,76% de reciclagem, separando para reciclagem ainda. Ou seja, 98,24% desse material está sendo depositado em lixões ou em aterros sanitários. É muito pouco, né? Quando a gente pensa na hierarquia da gestão do resíduo, quando a gente começou lá, né, Alfredo, esse trabalho do diagnóstico em 2014, a gente foi olhar apenas a deposição do resíduo. Tá? Esquecemos a hierarquia, porque a gente não tinha pernas para ver todos os aspectos da Política Nacional de Resíduo Sólido. Mas isso daqui é uma utopia? Aqui no Brasil, a gente ainda faz apenas 1,7% de separação. A gente tem vários exemplos no mundo de que é possível ser feito isso, sim. Tá? Eu sempre fazia a comparação desse potencial da recuperação do resíduo com um exemplo de Borais, na Suécia, mas eu nunca tinha ido em Borais, nenhum de nós tinha ido, era por trabalhos que a gente via e fazia essa comparação. Só para a gente ter ideia, o potencial econômico de aterro sanitário no Brasil, ele custa aqui 4,8 bilhões de reais. O potencial só com a deposição em aterro sanitário. Tá? Comparação com o Nordeste e puxando a sardinha, a brasa para a nossa sardinha lá de Pernambuco, são 200 milhões de reais por ano de potencial. A gente, esse ano, eu e Paulo Henrique, fomos ao benchmarking, que é um evento promovido pela Lavoro, para a gente conhecer a realidade de Portugal. Então, nesse
Nessa visita, a gente viu lá que Portugal está dividido em 23 regiões, tá? Onde a gente visitou essas 4 regiões. E a realidade de Portugal hoje, a gente visitou lá 4 regiões, 22,4% aproximadamente do que Portugal faz. As composições societárias que a gente viu lá, a gente viu empresas públicas e empresas de economia mista. O ramo de atividade, eles fazem lá recuperação de RSU e recuperação de perigosos também. Tá? Então, a produção per capita deles lá, 1,38, aproximadamente 1,4 quilos por habitante dia. Aqui a nossa de Pernambuco, que a gente mede dentro desse diagnóstico, é aproximadamente 700 gramas a média do estado, variando entre 400 gramas, 400 e poucos gramas os menores municípios, a 800 e poucos gramas por habitante dia nos maiores municípios. E eles lá empancaram em 14,5%, algo em torno de 15% apenas na coleta seletiva, na seleção na origem. Tá? Dizem eles que eles só conseguem, na próxima geração, que conseguem subir esse percentual. Mas eles conseguem, dessa coleta indiferenciada, eles conseguem separar muita coisa disso daqui. Tá? Então, eles lá conseguem separar 47% de reciclagem e biológico, aproximadamente 34%, 35% eles usam como térmico, 35%, e apenas 17%, 18% é o que eles colocam ainda em aterro. Eles estão tentando zerar esse volume que é depositado em aterro. Essa é a realidade lá deles. Então, o valor de negócio deles é ao contrário. Estou passando tudo, dando spoiler. Pronto. 104 milhões de euros por ano é o potencial, é o que eles faturam com aquelas empresas que nós visitamos, né? Aquelas regiões que nós visitamos. Trazendo a realidade de Portugal para o Brasil, com as nossas quantidades, com a nossa disponibilidade de resíduo, a gente tem 77 milhões de toneladas ano, é o que o Brasil aproximadamente produz, e o potencial da gente é gigante. São quase 38 bilhões de reais que a gente tem aí de potencial. É muita coisa que a gente está deixando de reciclar. Tá? E é uma realidade que existe, que está sendo feito lá na Europa. Tá? Então, a gente vê aqui que o potencial para reciclagem biológica são ali de 36 milhões de toneladas de resíduo. Para térmico, 27 milhões de toneladas. E, trazendo a realidade de Portugal para a gente iria depositar apenas 14 milhões de toneladas das 77, 78 milhões de toneladas. É muita coisa. Quer dizer, a gente não pode deixar de fazer isso de forma alguma. E trazendo, nós chegamos a essa conclusão desse potencial, no caso de Portugal, tendo acesso à contabilidade, aos relatórios contábeis dessas empresas, o que elas estavam faturando, o que elas estavam fazendo. E na de Borais, na Suécia, a gente chegou em cima das quantidades que eles estavam conseguindo separar e realizar dentro da recuperação dos resíduos. Então, Borais, ele utiliza 27% para reciclagem, 30% para biológico e 43% para térmico. Eles só estão depositando 1% do que é produzido, que são as cinzas do processo térmico lá. Então, a gente trazendo o que Borais produz para a realidade do Brasil, a gente chega num valor muito parecido com a realidade de Portugal. Aqui dá aproximadamente 30 bilhões de reais, que é a realidade lá de Borais, trazendo a realidade de Borais para o Brasil. Então, a gente chega a uma conclusão de que nós, como Tribunal de Contas, a gente tem que estimular, a gente cobra, lógico, mas a gente tem que estimular e mostrar esse potencial para os empresários. Lá em Pernambuco aconteceu uma coisa muito interessante, que
a iniciativa privada entrou muito forte na implantação de novos aterros sanitários. Tá? Pernambuco, a gente não tem informação nenhuma de que recebeu dinheiro a mais do que ninguém no país, mas a gente conseguiu a eliminação dos lixões. Todos os municípios estão depositando em aterro sanitário lá em Pernambuco. Então, a gente tem que estimular e mostrar esse potencial para a iniciativa privada, para ele se interessar e começar a fazer essa recuperação, porque a gente está enterrando dinheiro, tá, minha gente? Então, meu tempo foi embora. Muito obrigado.